O erro invisível que acontece em muitos lares. Hoje, esse é o nosso assunto dessa quinta-feira aqui no canal do Leandro. Ele já falou para vocês que quinta-feira eu vou vir falar sobre família e esse é nosso assunto de hoje. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que nos acompanham, quando era mais novinha, sempre sonhou em ter uma família. Eu também fui essa menina sonhadora. E quando nós sonhamos e idealizamos ter a nossa família, a gente projetou um casamento feliz, com filhos e também sonhamos em ter a nossa casa. De repente, você que gosta mais de campo pensou em uma vista panorâmica perto das colinas, ou se você é mais da praia, queria ali, né, quando casasse morar numa cidade de praia, enfim, eu não sei. Eu sei que a gente faz esses planos, esses projetos desde muito menina e não é errado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre algo que a gente não para pensar, nem na infância e nem quando a gente começa a nossa família em si, que a gente encontra o amor da nossa vida para construir a nossa família. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Falando sobre aquela nossa expectativa de morar em uma casa, antes de falar desse relacionamento familiar, eu quero fazer uma comparação. Geralmente a gente pensa em casa, a gente idealiza ali quantos quartos você vai ter nessa casa, se vai ser de 2 andares, se o bairro que você vai morar. Então, vamos começar essa construção? Aqui entre nós, eu vou fazer uma comparação com uma construção civil com o nosso lar. E geralmente a gente não vai começar uma construção pelas paredes, pelos acabamentos, pelos móveis. A gente tem que começar do zero. E eu vou propor para você, nesse tempo que vamos estar juntas, quintas-feiras, a gente começar essa construção da nossa casa. Por onde a gente começaria? A gente começa na escolha do terreno. Então você lá escolheu já o lugar que você sempre sonhou em morar e vamos começar a partir daí. Escolheu esse terreno? O terreno não está pronto para uma construção. Esse terreno, se a gente chamar a empreiteira, ela vai precisar passar por um processo muitas vezes. Aplainar, eu não entendo muito de construção civil, mas eu já ouvi em alguns programas, né, de reforma de casa que mulheres adoram, algumas questões sobre isso, né, que às vezes o terreno está comprometido, precisa tratar. E esse terreno para construir o nosso lar é o nosso interior. Então vem comigo nessa comparação? Como está o seu interior? Eu posso te fazer um convite para você pegar os seus álbuns de foto e dar uma olhadinha em você quando era pequena. Eu tenho aqui uma foto que ela é muito engraçada, né? Assim, toda a minha família me chamava de Bravinha quando eu era pequena. Porque todas as minhas fotos na infância, a maioria delas eu estou muito séria. Mas, olhando para o olho dessa menininha, a Minimi, que está aqui nas minhas mãos, a Patrícia, eu era chamada de Pati. Eu quero convidar você também a olhar para uma foto sua pequenininha e entender o que passava, qual eram os seus sentimentos naquela época. Eu não sei que idade você tem aí em mente. Às vezes você não pegou uma foto, mas você se lembrou de uma foto aí que você tem. Às vezes é até preta e branca, dependendo, né, da época que você tirou. E eu olhando para os olhos dessa menininha, eu quero que você faça exercício aí também. Olha para essa foto, para os olhos dessa menina e entenda o que ela sonhava sobre família. O que ela trouxe com ela que fez ela projetar na sua própria família, no seu lar, o que ela iria viver. Esse é um erro invisível, porque muitas vezes a gente não conseguiu diagnosticar, detectar as nossas dores da infância e a gente acaba trazendo para o nosso lar hoje. Essa menininha aqui, ela por muitos anos, ela viveu, né, a primeira infância com o pai, com a mãe, até acontecer um divórcio. Nesse divórcio, ela não soube lidar
com a dor da separação dos pais. Ela entendeu que era uma menina que não era amada pelo pai dela. Então, essa menina levou essa dor para o casamento. Eu não sei, de repente, se a sua dor seria diferente da minha. No caso, de repente, você tem 3 irmãos e você achou que a sua mãe sempre priorizou uma outra irmã ou seu irmão. Geralmente, você vai carregar essa dor. Ou você que passou por um abuso, ou você que foi aquela menina que foi a mais velha e que teve que cuidar de todos. Então, a gente pega essa nossa dor, esses nossos sentimentos não resolvidos, porque afinal de contas a gente era apenas uma criança, e a gente acaba trazendo para a vida adulta. E quando a gente traz para a vida adulta, inconscientemente, tá? A gente não faz isso de uma maneira consciente, a gente faz isso inconsciente. A gente traz essas reações para nossa casa. Nós vamos falar muito mais sobre cada detalhe a cada quinta-feira que estaremos juntas aqui. Mas, como a gente tira sempre um momento para a gente fazer essa reflexão sobre a nossa vida com Deus, eu digo a você, não tenha medo para olhar para o seu interior, porque quando você consegue se ver, é o autoconhecimento, saber as suas dores, você consegue ressignificá-las através do olhar da fé. Eu quero te convidar para a gente orar hoje, mas também que agora que você se viu, trazer tudo isso nas nossas orações para Deus, para que a gente comece esse processo de desconstrução das dores daquela menina e vire uma mulher forte. Você é cristã, provavelmente você já ouviu falar muito sobre essa frase de Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica o seu lar. Essa é a primeira parte. E a tola com as próprias mãos a derruba. Eu, por muitas vezes, mesmo cristã, fui essa que fui a tola dentro do meu lar. Até descobrir esses segredos que a gente vai falar a cada quinta-feira, do que eu precisava melhorar, mudar, ressignificar para que eu fosse essa mulher sábia. E a sabedoria, ela está muito ligada ao entendimento, ao raciocínio. E as emoções fazem esse nosso raciocínio ficar deficiente. E é por isso que a gente vai tratar sobre isso. Então, você que foi lá naquela menina e se olhou para você, a sua mimimi, você traz com a sua história agora, tudo que te machucou. E agora a gente vai apresentar a Deus. E no decorrer dessas nossas quintas-feiras, a gente vai conversando sobre isso, como a gente vai amadurecendo esse nosso sentimento, ressignificando, para que de fato a gente tenha esse terreno, esse coração nosso pronto, preparado para estruturar o nosso lar. Eu gostaria que você se unisse comigo em oração, para a gente falar sobre isso com o nosso Pai, porque Ele projetou uma família linda para gente. Os melhores desejos dele era que a gente fosse muito feliz. E se por algum motivo não está acontecendo isso, a gente pode recorrer ao nosso Pai para Ele nos ajudar a construir o nosso lar. A gente vencer as nossas dificuldades dentro da nossa casa. Vamos orar? Meu Pai querido, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos reunidas a cada quinta-feira para falarmos sobre família, porque para nós mulheres a família é tão importante e eu costumo dizer que é um presente do Senhor para nós. Mas muitas vezes, Senhor, a gente não sabe como lidar com muitas situações, porque afinal de contas, a vida não é feita só de flores, de acertos. Ela tem tantos desafios diários e hoje a gente parou para olhar lá para trás o que nós passamos na nossa infância. Se os nossos pais erraram ou acertaram, isso nos trouxe muitas consequências.
Mas não estamos aqui para julgar os nossos pais, os nossos lares de origem, porque afinal de contas, até eles não sabiam como educar um ser, uma pessoa. Nós estamos aqui para olhar dentro de nós e expor diante do Senhor as nossas dores, as nossas dificuldades, para que o Senhor nos ajude a sair daquele lugar de vítima, de dor, de escravidão e nos traga para a luz. E o primeiro passo, Senhor, nesse autoconhecimento realmente é reconhecer quais são as dores, as emoções que nos fazem parar, estagnar e errar na nossa caminhada dessa nossa construção do nosso lar. Senhor, eu apresento a vida de todas elas que oram comigo e expõem e conseguem se enxergar hoje, vendo os seus defeitos e apresentando a Ti, Senhor, para que tudo isso, meu Pai, comece a partir de hoje mesmo, tomar um novo rumo, porque realmente não podemos ficar aprisionados na nossa infância. O Senhor nos deu uma vida linda pela frente e nós queremos honrar esse presente que o Senhor nos deu de vida e a nossa família ser, Senhor, uma referência do Senhor aonde formos. Meu pedido essa manhã, pelas nossas famílias, por nós, por essas nossas dificuldades emocionais que insistem em ficar, mas que a partir de hoje, Senhor, todas elas, com o Senhor segurando as nossas mãos, nós vamos atravessar todos esses nossos sentimentos e encontrar a plenitude, a alegria, porque está disponível para cada um de nós. Muito obrigada por esse abrir de olhos, a gente poder olhar para trás, ver aonde está sendo os nossos erros, as nossas dificuldades e ter a oportunidade de acertar no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha, a cada quinta-feira a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Semana que vem a gente ainda vai desenrolar esse nosso assunto. E você que tem sido ajudado por esses vídeos, você pode compartilhar com a sua amiga. Você que tem visto que a sua amiga tem tido muita dificuldade na família, encaminha o nosso vídeo para ela, coloca no grupinho do WhatsApp das suas amigas, para a gente fazer essa corrente do bem, né? Nós que prezamos pela família, porque a família é um presente. Nós estamos aqui para dividir tudo que Deus foi nos dando nessa caminhada, porque nessa caminhada de fé com a nossa família, porque nós sabemos que quando somos edificados em Deus, nós somos cuidados por Ele, protegidos por Ele, tá bom? Deus abençoe a todos.